possa entender como sua mercadoria da Shein, da Shopee, do Mercado Livre, da AliExpress chega até você, na sua residência. Ou como você consegue se locomover da sua casa, à escola, da sua casa ou até o outro lado do mundo. Isso tudo no artigo 730 do Código Civil. Bom, esse é um contrato de movimentação bilateral, uma vez que existem direitos e deveres para as duas partes. Manu, ele também é consensual, que significa que basta o acordo, mesmo que ele aconteça antes de você embarcar ou antes da mercadoria sair. E ele também é comutativo, uma vez que as partes, antes mesmo dele acontecer, sabem exatamente suas funções. E também é de adesão. O que significa de adesão? As empresas colocam no contrato suas cláusulas prontas. E basta você querer aceitar ou não, aderir ou não. Mas em caso de adesão, as leis protegem você como contratante. E por último, uma boa notícia. Ele é um contrato informal, ou seja, não precisa estar escrito em papel para ser válido. E agora, nós vamos entrar em contato com nossa repórter Juliana, que vai explicar para mim e para vocês as principais regras do contrato de um transporte. Primeiramente, é crucial entender que os transportes públicos, como ônibus e metrô, não seguem apenas o Código Civil. O artigo 701 nos diz que os órgãos reguladores, com os termos de permissões e concessões, são fundamentais. É como se tivéssemos uma camada extra do direito administrativo, permitindo que tudo isso aconteça de forma correta. E tem mais, o transporte público é considerado um serviço de consumo. Isso significa que o Código de Defesa do Consumidor entra em cena para proteger você, o passageiro. O STJ já decidiu, é um serviço de consumo. No contrato de transporte é preciso levar em consideração também a acessibilidade. Veja na reportagem a seguir. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.406 de 2015, garante o direito à acessibilidade em todos os aspectos do transporte, desde o acesso físico aos veículos e estações, até a informação e a comunicação. É fundamental que todos possam utilizar os serviços de transporte, com segurança, autonomia e igualdade. E agora vamos aos comerciais e voltamos rapidinho. Fique aí. Boa noite. Você, universitário, estudante da Cezunita, venha garantir já os seus cookies. Os cookies Viana, os melhores cookies da cidade de Caruaru. Vendas abertas na sala B104 para todos os estudantes da SES. Os melhores cookies, venha garantir o seu. Precisa de serviços automotivos de qualidade e confiança? Se sim, você encontrou o lugar certo. Na Edicar, seu veículo recebe o cuidado que merece. Se seu carro quebrou, se sua moto quebrou, venha para a Edicar. Estamos localizados na Rua Ator Paulo Gracini, 137, do bairro Petrópolis. Venha consertar seu carro conosco. Edicar, soluções completas para o seu veículo. Quem não gosta de viajar, né? Mas você sabia que existem regras bem claras para definir sua segurança e os seus direitos? Vem com a gente entender mais sobre esse tema. O transporte de pessoas tem duas figuras importantes, o
transportador e o passageiro. E o transportador tem uma responsabilidade importantíssima de levar você e sua bagagem até seu destino final. Ju, nossa repórter, vai explicar agora para vocês. A responsabilidade é de resultado. Ou seja, se algo acontecer com você ou com sua bagagem durante o trajeto da viagem, você pode ser sim indenizado, mas a empresa só será liberada dessa cláusula no motivo de força maior. Muito obrigada, Juliana. Mas também é importante falar que a pontualidade é lei. Ou seja, o transportador precisa cumprir com os itinerários e os horários combinados. Caso ele descumpra, você, como contratante, pode ser indenizado, a não ser que tenha sido por caso fortuito ou força maior. E agora nós vamos falar com o Kelvin, que vai explicar os direitos e deveres do transportador, mas também de você como passageiro. É pertinente ressaltar que não é apenas o motorista que tem deveres. Você, como passageiro, também tem diversos deveres. Um deles é você respeitar as regras do transporte e não colocar em risco a saúde ou a vida dos outros passageiros. E em casos extremos, a transportadora ou a pessoa que estiver realizando o transporte pode impedir o embarque. E o motorista também não pode recusar o embarque de uma pessoa sem motivos que seja por saúde ou por segurança. Mudou de planos. O Código Civil, lá no artigo 740, diz que o passageiro pode quebrar o contrato antes de dar início à viagem e receber o valor completo da passagem. Mas ele precisa avisar a tempo de renegociação. E se o passageiro não puder embarcar por causa de força maior ou caso fortuito, este poderá remarcar a data da viagem, desde que haja disponibilidade. E se ele simplesmente não aparecer, a empresa pode reter até 5% do valor como multa compensatória. Imprevistos podem acontecer. Se algo interromper a viagem, mesmo que não seja culpa da empresa, a empresa tem a obrigação de te levar ao seu destino, em um veículo parecido ou, se você concordar, em outro meio de transporte. Lógico que a empresa irá arcar com os custos extras, como espera, estadia e alimentação. Obrigada, Kelvin. E uma última dica. De acordo com o artigo 742 do Código Civil, se você não pagar pela passagem, a empresa pode reter sua bagagem como garantia até que sua dívida seja quitada. E agora nós vamos falar com Juliana, que nos contará como estará o tempo nesse final de semana. E aí, Ju, vai ter sol ou chuva? Obrigada, meninas. Agora vamos falar sobre previsão do tempo. Durante esse sábado haverá sol e com muitas nuvens durante todo o dia, mas durante a noite as nuvens irão se dissipar. Já para esse domingo haverá sol com muitas nuvens durante o dia e durante a noite também essas nuvens irão persistir. Obrigada, meninas, e voltamos para o estudo. Obrigada, Juliana. E agora vamos falar sobre compras. Já parou para pensar como suas compras online chegam até você? Ou como os alimentos e as coisas chegam até os supermercados? Isso tudo passa por regras específicas. E agora vamos falar sobre o transporte de coisas. Imagine uma encomenda. Tem quem manda, o remetente, quem leva o transportador e quem recebe, o destinatário. E uma curiosidade, o remetente e o destinatário podem ser a mesma pessoa. E para que isso tudo aconteça, existe um custo chamado de frete. Agora veja a reportagem a seguir sobre a obrigação do transportador com a sua encomenda. Assim como no transporte de pessoas, o transportador de coisas tem uma obrigação de resultado. Ele precisa entregar a mercadoria no destino,
com segurança e dentro do prazo. Se algo acontecer com a carga, a responsabilidade é geralmente dele. E para evitar confusão, a mercadoria precisa ser bem identificada. Tipo, valor, peso, quantidade. Tudo certinho. E o destinatário tem que ter o nome e endereço claros. Segundo o artigo 751 do Código Civil, a coisa, depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se no que couber pelas disposições relativas a depósito. O artigo 752 do Código Civil também dispõe que, desembarcadas as mercadorias, o transportador não é obrigado a dar aviso ao destinatário, se assim não foi convencionado, dependendo também de ajuste à entrega a domicílio, e devem constar do conhecimento do embarque as cláusulas de aviso ou de entrega a domicílio. Ao receber a mercadoria, o transportador deve emitir um documento chamado conhecimento de frete ou de carga. É como um recibo e um contrato ao mesmo tempo, com todos os detalhes da carga. Se as informações estiverem erradas, o transportador pode ser indenizado. E atenção à embalagem. Se ela colocar em risco a saúde, as outras cargas ou o próprio veículo, o transportador pode recusá-la. E se for uma carga ilegal ou sem a documentação necessária, o transportador é obrigado a recusá-la. E assim como você pode desistir de uma viagem, o remetente também pode desistir do envio ou mudar o destino da encomenda, desde que arque com os custos extras. E atenção, ao receber sua mercadoria, existem algumas orientações a serem seguidas. Veja a seguir. Na hora de receber, confira tudo. Se houver algum dano aparente, reclame na hora. Mas se o dano for aparente, você tem até 10 dias para avisar. Mas fique ligados aos prazos para entrar com a ação judicial, que pode ser de 3 a 5 anos, dependendo da situação. E se houver dúvidas a quem a mercadoria deve ser entregue, o transportador pode entregá-la judicialmente. Mas se essa demora estragar a carga, ele pode vendê-la e entregar o valor, depositar o valor na justiça. Viu como o transporte de coisas tem suas peculiaridades? Fiquem ligados para mais informações como essa. Nos casos dos transportes cumulativos, o artigo 756 diz que os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado ao remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia inteiramente ou proporcionalmente naquele ou naqueles em que cujo dano foi ocorrido. Portanto, o contrato de transporte configura-se como um instrumento legal fundamental para a circulação de pessoas e mercadorias. E reafirmamos, é essencial que o transportador garanta a segurança. E é importante que você, como passageiro, como remetente, tenha ciência de seus direitos. Agradeço pela atenção.